E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta aqui ao meu canal, é o Que Brasil. Já vai começando, já dá um like, comenta, compartilha. Assim como eu havia prometido, cá estou eu para a segunda parte. Machos Alfas parte 2, mas agora com spoiler. Eu vou contar tudo, o que acontece com cada um deles, o que eu achei, o que eu deixei de achar. Então vamos direto ao assunto. Vamos começar pelo Pedro, né? O Pedro que da última vez que nós comentamos dele, ele tava desempregado, tava lá meio borocochosinho, não era mais o bambambam. Daniele falando que, você é blogueira, o que você acha? Vou tentar começar a criar conteúdos, né, na plataforma. Preciso de inscritos. E amor, a mulher vai e a mulher consegue. Daniela vira um sucesso. Você vê que assim, até a empregada deles também começa a ficar nessa onda de internet. Só que isso começa a irritar muito o Pedro, porque tudo Daniele está com o celular na mão. Tudo que Daniele faz, a Dani tá filmando. Porque ela é uma blogueira, gente. É assim que funciona. Quando a gente tá no começo, a gente precisa de inscritos. Então, igual eu estou aqui como Daniele pedindo curta, comenta, compartilhe o meu vídeo, gente. Ajude esse ser humano. Então, assim, ela através disso e a irmã dela dando dicas. Você vê que ela também contrata um rapaz pra falar como ela deve agir, como ela não deve agir. E ela postando bastante foto. Você vê que ela se preocupa muito com o corpo. Ela bomba. A bicha bomba demais, gente. E ela, assim, ela começa a ganhar muita grana, mas muita grana mesmo. Além de Dani começar a bancar a casa, ela começa meio que bancar os luxos do marido. E pra um cara, um macho alfa, isso não é fácil de encarar. O Pedro não começa, assim, levar tudo muito de boa, não. E isso começa a afetar muito no relacionamento dos dois. Você vê que eu falei que tem um episódio que eles vão pra Ibiza, né, os meninos. Porque o Raul, ele leva todo mundo pra Ibiza. O Raul, que era namorado da Luz, ele leva todo mundo pra Ibiza, pra curtir e tal. Você vê que chega um momento que o Pedro começa a achar que ele pode estar com câncer nos testículos, porque ele sente um dos testículos muito grande, doloridos. Você vê que assim, tudo que acontece, Daniela fica falando com os inscritos dela, isso começa a irritar muito o Raul. Não é fácil pra ele, mas calma, graças a Deus, ele não tá com câncer. Se eu não me engano, ele opera, dá tudo certo. Um dos inscritos dela era médico. Fala, manda ele vir aqui no meu escritório, tá? No meu consultório. Sem falar assim, que ela começa a ganhar muita coisa, porque blogueira é isso. Você começa a anunciar, você começa a falar, você começa a ganhar bastante produtos. Você vê assim, que enquanto ela tá com a câmera ligada, isso aqui é uma delícia, gente, não sei o que. Assim que ela desliga, isso aqui é horrível. Ou então quando ela tá na clínica de estética, passando aqui o negócio que dá choque na cara, falando, tá maravilhoso, tô adorando isso aqui. Assim que para, ela fala, para com isso que isso tá doendo muito. Então assim, ela cresce demais, ela começa a ver que o Raul tá ficando muito pra baixo, muito chato ali o da história. Aí ela conversando com a psicóloga dela vai falando, vai dando essas ideias pra ela, vai falando, ele se sente assim porque ele não é mais o alfa. Ela meio que contrata o Raul, ela leva o Raul pro mundo dela. Tipo assim, Raul, você não trabalhava com isso na televisão, meio que de promover? Me promove, olha aqui o seu produto, sou eu. E no começo até que vai tudo bem, mas depois não vai tudo bem, porque ele era o chefe, e agora quem é a chefe é a Daniela. Não vai tudo bem. E o Raul começa a o Raul, ó. Eu falei Raul antes, gente, é Pedro, tá? Eu tô falando do Pedro. E o Pedro, ele pega e, assim, ele se inscreve nesse curso. Quem começa com essa história desse curso é Santiago, tá? Que eu já vou chegar nele também. Então, assim, o Pedro, todos os meninos começam a frequentar esse curso. Porque há 3 meses atrás, até chegar o dia do primeiro episódio, né? Que começa ali a série, começa a rolar isso. Há 3 meses atrás, até chegar naquilo é isso. O Pedro já tá de saco cheio, ele já tá se sentindo um merda. E ele, assim, ele sente que ele indo nessas palestras desse curso, que são algumas horas, né, que você tem que ir lá, ele começa a sentir que aquilo tudo ali é uma baboseira, que não vai dar em nada, e ele inventa o curso dele, né, pra promover a masculinidade, porque vocês ficam ensinando a gente a não ser homem, e gente, isso dá tão errado, isso dá muito errado, porque o cara, ele já só fala groselha, ele só pensa groselha, então tudo só piora, gente, o homem começa a falar mais groselha do que nunca, e o pior é que tem gente na internet hoje em dia que compra todas essas groselhas mesmo e vai. E assim, ele começa a fazer muito sucesso, mas um sucesso ao contrário. E como ele é o marido, é o namorado da Daniele, começa a sujar a reputação dela. Ela começa a perder contratos, ela começa a se ferrar, literalmente. Você vê que ela começa a pedir pra ele parar com isso, fala, eu custei tanto pra mim chegar onde eu cheguei, que você vê que ela é convidada pra ir a eventos, e você tá acabando com tudo, velho, você tá ferrando com tudo. E você acha que ele muda? Claro que não. Até que
ele vai no programa de televisão e passa uma vergonha tão grande que ele não sabe onde enfiar a cara, que a apresentadora começa a dar na cara dele e ele não consegue repetir muito bem, e a Daniele entra ao vivo no programa por telefone, falando que vai largar ele, dá um pontapé no rabo dele ao vivo, que aí ele fica sem chão. Quando ela fala, não dá, cara, não tem como eu ficar com um cara que pensa desse jeito. E você vê que no fundo, a Daniele ama ele. Ela fala, quando ela tá conversando com o cara que ajudou ela a se promover e tudo mais, ela fala, mas ele não é isso. Ele tá falando todas essas groselhas, mas eu sei que ele é uma pessoa boa. O cara, então, minha querida, mas ela, e se eu for na mídia falar que eu não tenho nada a ver com o cara? Mas não existe, não tem como. Um tá atrelado ao outro. Tipo assim, a única maneira seria você terminar com ele. Tipo assim, querida, você tá afundando, amor, você tá se lascando toda. Em relação ao Pedro, infelizmente, na minha opinião, ele é o personagem que menos cresce, sabe? Assim, porque termina a série com ele chegando em casa, a casa tá vazia, a Daniele foi embora e não se sabe o que vai acontecer, né? Se ele vai continuar com essas ideias toscas. Você vê que no final, no último episódio, cada um recebe o certificado, né? Que cumpriram as horas lá do curso, e ele joga o certificado pra cima, tipo, isso é uma grande bobagem. Eu não ligo pra isso. E ao mesmo tempo, eu acho importante um personagem terminar assim a série. Porque, gente, não é da noite pro dia que as pessoas vão mudar. Não é assim que funciona. E tem pessoas que mesmo você ensinando e você falando e você mostrando, a pessoa não vai mudar e pronto. Não vai mudar pelos motivos dela. Então, essa é a história do Pedro com a Daniela. Ela faz muito sucesso, ela consegue manter a casa. Você vê que no final das contas ela até leva a empregada embora, que é uma empregada que tem algumas cenas cômicas que é essa empregada. Então, assim, dos 4 amigos, o Pedro, você dá umas risadas com ele, mas infelizmente eu acho que não é um personagem assim que conseguiu evoluir. Todos os outros, na medida do possível, evoluem. Bem que o Pedro, ele pode dar a mão pro Raul, tá? Porque o Raul não fica tão atrás, não. Falando de Raul, vamos falar dele? Vamos falar um pouco da vida dele? Cara, o que falar do Raul? O Raul, ele é o suco da hipocrisia, né? O homem hipócrita. Namora a Luz, uma mulher linda, bem que é aquilo, né? Beleza hoje em dia não simboliza nada, né, amor? Você pode ser feia, pode ser bonita, pode se arrumar como não se arrumar, que isso não significa que você não vai ser traído ou traída. E ele traía. E detalhe, gente, eu fiquei chocada. A pessoa que ele ficava traindo a Luz era a esposa do sócio dele. Você vê que você já vai descobrir isso lá no final. Eu já falei que isso aqui é spoiler, né? Então, eu dou mesmo spoiler. Então, assim, com o decorrer, depois que a Luz faz a proposta pra ele de um relacionamento aberto, o Raul, mas é claro, como um bom machista, ele não recebe bem essa informação. Ele não gosta, ele não acha válido, então os dois terminam, né? Porque assim, a Luz quer muito isso. Ela quer muito um relacionamento aberto, ela não vê o porquê não abrir o relacionamento. E ainda mais assim, você vê que os pais do Raul tá na cidade visitando tal, e ele quer levar a Luz pra conhecer os pais dele. E resumidamente, tem uma situação que a Luz quer levar ele pra um barzinho, que tem gente, que faz troca de casal, né, tal, porque ela tá tentando convencer o Raul, que já tem um relacionamento aberto, sem ela saber. E quem eles acham lá nesse tal desse bar, que todo mundo vai meio que sexy pelado? Papai e mamãe? Os pais do Raul estão lá. Gente, os velhos curtem uma suruba de casal, adora. E é maravilhoso que o pai, acho que se eu não me engano, o pai dele ou é a mãe dele tá com piercing, aqueles piercing no mamilo pra dar tesão. Gente, você fica assim olhando o Raul, não sabe enfiar a cara. Então assim, no começo, ele é bem arredio, ele não quer aceitar essa situação. Ele tem uns comentários bem merda mesmo, os comentários que você fica, ai Raul, cala a boca. Mas ele é um alívio cômico da série, por incrível que pareça. Ele aceita essa situação, mas assim, é engraçado que depois que a Luz fala sobre relacionamento aberto, ele começa a broxar com a amante, né? Você vê que os amigos dele mesmo falam, nossa, você já tava no relacionamento aberto, então pra você tudo bem, e pra ela não tá tudo bem? Principalmente o Santi, dos 4, o Santi parece que ele é o mais humano, né? Ele tá afim de mudar esse pensamento retrógrado, mudar, melhorar, parar com esse negócio, tá afim de melhorar a vida dele. Ele assim, ele começa a falar o Raul, tudo bem, tá bom, Luz, vamos lá, né? Porque eles terminam durante um tempo, então ele sai, porque nem apartamento ele tem, ele mora no apartamento dela. Tanto que até o restaurante dele, tudo tá no nome dela. Então, papapá, eles voltam a namorar, tudo, voltam a viver junto, começa esse tal desse relacionamento aberto. Você vê que dá tesão nela, ela quer que ele se encontre com outras mulheres, que ele conte como foi, etc e tal. Ele no começo começa a mentir, começa a falar de um monte de coisa que nem rolou, nem aconteceu, ela descobre, ela fala, ai, mas que merda, Raul, não é assim, você não consegue, você não tá nem confiando em mim.
mas ele consegue sair com uma mulher, ele consegue dormir, mas em certa situação, ela decide que ela não quer mais, assim, tá bom, vamos fechar de novo esse relacionamento aqui. E só que em vez de fechar o relacionamento, eles topam, tipo assim, convidar alguém pra participar, sabe? Literalmente a Lu estava entediada com aquilo ali, gente, venhamos e convenhamos. Mas nós estamos aqui pra julgar. E aí eles resolvem encontrar pessoas pra transar, tal. Cara, assim, é engraçado, porque uma coisa é o seu namorado, marido, chegar em casa e falar que transou com a outra, como foi, e outra coisa é você ver, né? Às vezes você acha que você é tão pra frentex, tão modernona, e você não é. Luz que no começo falou que sim, terminou falando que não. Ela, quer saber? Vamos ficar aqui no nosso casamento fechado mesmo, eu com você comigo, e quando a gente se cansar, a gente fica agarrado só nisso, ou então a gente mete o pé e acabou. E isso, tipo assim, já tá mais pro final da série, então você acha, porra, aí Raulzito vai se sair bem, né? Raulzito se deu bem, porque ela não descobriu nada e no final das contas voltou a ser o que era antes. Você vê que ela recebe uma promoção da empresa pra ir morar em outro país, pra mudar. O Raul topa ir com ela, mas como ela vê como ele tá muito triste, ela resolve ficar. Ela perde essa promoção pra ficar com ele, porque mulher é assim, né? Você sabe que a gente abre mão por vocês homens, né? Dependendo do homem também. Aí, quando tá tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo, você já tá achando que, ó, Raul vai fechar com chave de ouro, né? Se deu bem, não descobriu nada. A amante liga pra ele, marcando, pra eles dar uma zinha, sair junto. Raul vai, Raul não vê, ela liga o celular em chamada de vídeo. E pra quem ela liga? Pro ex dela, que hoje é ex, né? Que é o sócio dele. Parece que o sócio dele meteu o pé no rabo da namorada, não quer mais ficar com ela. E ela, por ódio, por vingancinha, chama o trouxa do Raul pra transar com ela. Ele vai, os dois transam, ele não vê o celular e dá uma forrogodó, gente. Dá um forrogodó por quê? Porque pro Raul já tava tudo, olha, as mil maravilhas. A Luz ia casar com ele, eles não foram embora. Olha que sonho pra ele, ela não descobriu nada. Então, o que ele decide? Porque assim, o sócio dele não quer mais aquela sociedade. Ele decide que, porra, mano, vamos fazer o seguinte... eu vou vender, eu vou comprar a parte do meu sócio, a gente vai tentar entrar em acordo. Só que tá tudo no nome da Luz. Como é que ele faz? Que história que ele vai inventar pra ela? Então ele inventa lá qualquer história e todo mundo se encontra, né? Porque tem que ir na frente do juiz ali, do tal. Não é juiz que fala, é um homem responsável por isso, né? Não sei se é um tabelião, alguma coisa assim. E a Luz tem que estar junto, porque tá tudo no nome dela. E amor, resumindo o balé, porque o sócio dele tá lá na hora, o sócio dele tá puto das calcinha, o sócio dele fala pra Luz, você sabe que ele ficava transando com a minha mulher? Ah, Luz, você transou com a mulher dele? Ele tenta disfarçar, ele tenta enganar a Luz, no começo meio que vai dando certo, né, porque ele fala, não, isso aí é quando a gente tava no relacionamento aberto, eu não te contei, ele tenta enrolar ela, querendo dizer assim, que ele só transou com ela quando eles estavam naquela onda de relacionamento aberto. Mas amor, mentira tem perna curta, e não dá certo, porque o sócio dele acaba falando que faz anos que a ex dele traía ele com o Raul. E a Luz, amor, sai bufando daquela sala, puta das calcinhas dela, com muito ódio no coração dela. E assim, no último episódio, né, porque ela pediu pra ele sair da casa dela, não tem mais assim, você vê assim que quando ele tá virando as costas pra sair, você sente que ela ainda gosta dele, porque ela faz uma cara tipo assim, poderia ser tudo tão diferente. E antes dele virar as costas, ela fala lá, eu negociei com o seu sócio e eu vendi a sua parte no restaurante, porque tava tudo no nome dela. Ele, e você vendeu por quanto? Ela fala, tá aqui ó, €1. Eu vendi a sua parte todinha do restaurante por €1 pra ele. E ele fica assim, tão sem chão, olhando pra cara dela e a Luz pra cara dele. Ele pega os panos de bunda dele e vai bater na casa de quem? Do Pedro, sabe? O Pedro, que falou todas aquelas merda, que prejudicou a carreira da Daniele por causa daquele machismo dele escroto, apoiando os homens, fazendo palestra, mandando o povo segurar o saco. Ai, segurem o seu saco, olha isso, vocês são homens, não sei o quê. Toda aquela charopada. Pois é, Raul foi pra casa dele, porque Raul não tem nem casa. Bora falar do Santi? O Santi é aquilo que eu falei, né? Ele se divorciou, ele ainda é afim da ex dele, mas no começo ele não admite muito, mas do meio pro final ele começa a admitir, mas é aquele gostar que você olha pra pessoa e você tem raiva de você, por você ainda gostar. A série inteira, os 10 episódios, fica nisso, nesses encontros pelo Tinder que a filha monta, assim, que a filha marca, na verdade. Marca com uma gordinha, que ele fala, eu não tenho nada contra, mas eu não gosto muito. Marca com N mulheres, sabe? Ele vai num clube de comédia,
comédia, que a parceira dele que ele marcou o encontro tá lá, e ele fala que ele não acha muito aquilo engraçado, e no final das contas, ela ia se apresentar, ele passa uma vergonha danada, ele sai com uma tia de 50 anos, que puta que pariu, gente, o corpo daquela mulher, que corpaço, hein? E ele conhece uma outra também, por essa mulher, ele parece que ele, nossa, eu acho que ali vai rolar, ela tá dando certo, mas você vê, ele sai com ela mais de 3 vezes sem conseguir rolar nada, mas depois quando rola, ele vê que não tem aquele clique na cama, que acho que ela é meio frígida assim, ela não fala, ela não geme, cara, eu sei assim que ele não gosta de transar com ela, e nessas saídas que ele fica saindo, que a filha dele fica marcando, tá acabando o dinheiro dele, ele fala, filha, eu tô mais gastando do que transando, mas ele transa assim com bastante gente, ele sai com outras situações, ele sai com várias, assim, ele se esbarra com várias situações e ele chega assim ao 10º corpinho que ele transa, pra parar, assim, pra esquecer de vez a ex. Só que o 10º corpinho, que é o último, porque assim, no decorrer ele vai tendo os encontros, ele vai indo lá na palestra com os amigos, ele é o único que tenta, assim, mostrar, não fala mais assim, esse termo que você usa não é desse jeito. E você dá risada no termo que os caras ainda ficam usando, de falar sobre a região das meninas, pra não falar aqui, pro meu vídeo não ficar com vermelho, mas assim, o Santi, pra mim, na minha opinião, ele é o mais centrado. O que me decepcionou no Santi, no último episódio, é que ele volta com a ex. Entendeu? Tipo assim, a filha dele teve todo aquele auê, tudo que pra mim ele tinha passado pra superar a ex. No último episódio ele volta com ela, assim, parece que eles voltaram, porque o dentista meteu o pé no rabo dela. E também assim, o que eu gostei no arco do Santi, porque, nossa, ele só fica assim, saindo. Sim, amor, é assim. Só que assim, também tem o arco que ele descobre que a filha dele tava ficando com meninas, aí depois a filha dele também fica com meninos. Então assim, é igual eu falei, gente, como é uma comédia, é tudo muito sutil, é bem raso, não se aprofunda, não sobe bandeiras, não desce bandeiras, não tem nada disso. Tudo muito sutil, é muito gostoso, é muito leve de se assistir, na verdade. O que me decepcionou no Santi é isso. Ele voltou com a ex-mulher, porra, Santi, vai se ferrar, velho. Você ficou a série inteira tomando coisa na cara, se ferrando por causa dela, pagando pensão pra voltar. Pior que isso existe, tá, Brasil? Então eu fiquei assim, eu falei, ai, Santi, só você. Claro, eu deixei por último meu casal, que eu gosto muito deles, que é o Luiz e a Esther. Como eu tinha falado, eles estão num relacionamento assim, tá bem água com açúcar, tá bem morna, aquelas brasas, aquele fogaréu do casamento, se resumiu pra pequenas brasinhas. E é assim que eles se encontram no dia de hoje. Tá um relacionamento bem cansativo, ela se sente esgotada, porque não tá mais o que era antes. Então assim, ela se sente muito triste. E ele vai no médico, ele toma injeção de testosterona, eles compra um vibrador, enfia no fiofó dela. Ai, gente, é uma situação, porque ele enfia, o negócio não quer sair, as crianças vêm chorando e ela vai pôr as crianças pra dormir com aquele fiofó no rabo, aquele negócio, ai meu Deus. Ela vai dormir com aquele negócio enfiado no bumbum, quer dizer, vai dormir não, vai pôr as crianças pra dormir, porque as crianças vêm, ai, pai, mãe, e ele vai lá e as crianças, não, a gente quer a mamãe. Só que assim, gente, contrapartida, o Luiz, assim, ele deixa a desejar nessa parte sexual do casal, mas como pai, ele é um ótimo pai. Ele cuida dos filhos, ele limpa a casa, porque ela é instrutora numa escola de... Ai, gente, como é que você vai tirar carteira? Que você tem que ir na autoescola? É isso que ela é. Então, assim, os dois trabalham fora. Quando ele tá em casa, porra, velho, o Luiz é um super pai, ele cozinha, ele cuida dos filhos. Só que em contraproposta, ele não consegue abrir com a esposa dele e falar que ele não tá bem, sabe? Primeiramente, ele não consegue ser sincero com ele, também ele não consegue ser sincero com ela. E isso vai desgastando, vai deixando ela muito chateada. Você vê que ela vai pra academia, começa a malhar, e aí é que o pecado mora ao lado, porque ela conhece o instrutor e, resumidamente, ela começa a ter um tesão nesse instrutor e nele e nela, e os dois dormem. E aí, nesse decorrer, assim, a vida deles, né, mais dela vira de ponta cabeça. Em contraproposta, o Luiz foi atrás, ele foi no médico, ele tá tomando injeção de testosterona, e agora quem não tá afim dele é ela, porque ele fica chateado, ele fala, porra, velho, tô tomando injeção, tal, você não quer? E ele em nenhum momento desconfia. Você vê que, assim, a consciência dela começa a ficar muito pesada, ela começa a ter crise de choro, porque ela vê que ele não é um pai ruim, mas em contrapartida, os sentimentos dela já deu uma mudada,
preocupada, já deu uma balançada. E ela não consegue não transar com esse instrutor. E resumidamente assim, você vê que ele tá tão preocupado com o casamento, que ela quer essas crises de choro e tudo mais, que ele compra até uma passagem pra eles ir a Paris. Fala, poxa, vamos pra Paris, só nós dois, as crianças ficam com a minha mãe e tal. E eles chegam aí pra Paris e fica um clima de merda, porque assim, ela não tá no clima, ela tá tentando falar pra ele, mas ele descobre do pior maneira, né? Porque parece que o tablet das crianças, tudo... Ai, gente, eu não sei porque eu não sou pai nem mãe, tá? Mas parece assim que o tablet é a ligação da internet, tudo junto. E ela recebe fotos do cara lá, mostrando o peitoral e tudo mais, e o Luiz acaba descobrindo dessa maneira. E os dois, assim, eles se divorciam. Você vê que eles decidem, antes dele descobrir e tal, você vê que o Luiz chegou até... Ele tava até indo num psicólogo com ela, pra ver se resolvia esse casamento, se melhorava. Isso acaba com o Luiz. Eles dois se divorciam, eles não estão mais juntos. Ele sai de casa, ele volta a viver com a mãe dele. Mas nessa separação é muito engraçado, que ele conta pros amigos. Os amigos resolvem se unir pra dar um pau no cara. Só que ele vê que o cara é forte. Aí o Luiz começa meio que a perseguir esse cara, porque ele é guarda policial de trânsito, né? Então assim, ele começa a perseguir muito esse cara, começa a aplicar um monte de multas pra fazer ele perder a carteira. Ai, gente, que filha da puta. Você vê que o Luiz, assim, aos poucos, você vê que ele tá sofrendo muito. Ele chora, mas ele sempre se faz de forte. Ele decide que ele vai prestar um concurso lá, ali pra polícia, pra subir, pra melhorar. E disso ele começa a malhar, ele começa a se cuidar. E é aquilo, né, gente? A gente começa a reparar. E também é interessante, porque assim, enquanto você só encontra o seu amante pra transar, beijar na boca, ok. Agora, quando você vai passar um final de semana, você começa a conviver mais com ele, você começa a ver outras coisas. Porque ela literalmente jogou um casamento pro ar por causa de uma aventura. Ela viu que ele é bagunceiro, ela viu que ele usa óculos, que ele não é tudo aquilo, que ele é meio porco imundo. Ela ouviu numa noite ele de conversinha com outra mulher. E a Esther é muito amiga da Luz. Elas começam a fuçar e ela vê que, tipo assim, uma semana antes, meio que dela começar, entre aspas, a namorar com esse personal, ele já tinha uma namorada. E resumidamente, amor, ela toma no cu, porque o personal volta com a namorada dele. E a Esther fica lá com cara de besta. Enquanto isso, o esposo dela tá lá, tá malhando. Aparentemente, parece que o Luiz tá de boa. Você vê que em contrapartida, as crianças tá detestando o Luiz, porque acha que o divórcio foi por causa do Luiz. É muito engraçado o modo que eles tentam contar pras crianças do divórcio, né? Que os dois sentam junto, tentam ler uma historinha. Gente, eu morro de rir. Acho que eu ri muito, ó, com pessoas que eu ri muito nessa série. Por incrível que pareça, com o Raul, aquele filho da mãe que trai a Luz, e com esse casal, Luiz e Esther. Eu dei muita risada. Nos encontros do Tinder do Santi, eu também ri. E com o Pedro... mais ou menos eu ri com o Pedro, mas com o resto eu dei muita risada. No último episódio, né, como eles estão separados, é aniversário do filho, o Luiz ama os filhos dele, então ele quer reconquistar o menino, porque em nenhum momento ele acusa a mãe. Ele não fala, ó, sabe por que eu não tô mais em casa? Porque tua mãe me chifrou, tua mãe me traiu, por isso que eu não tô mais em casa. Então ele pede a casa do Pedro pra dar uma festa, pra dar a festa do menino, e resumidamente assim, nessa festa ele acaba se atracando com a mãe, com a Esther, os dois transa e fica naquele clima, porque querendo ou não é muitos anos de casamento, ele ainda ama muito a Esther. Então assim, você vê que assim, no último episódio, ele fala, e aí, como é que a gente vai ficar agora, né? Tipo, eu quero você, mas como é que fica? E a Esther termina fazendo a proposta de um relacionamento aberto. Então fica aquilo, vai ter ou não vai ter um relacionamento aberto? E termina assim a série, a respeito do Luiz, né? Bem que a última cena mesmo é os três lá com o diploma na mão, né? Por ter concluído as horas do curso, do curso dos machos alfa, do machismo, pra acabar com isso. E a gente termina com cada personagem assim. O Pedro sem a Daniela, a gente não sabe se eles dois vão voltar, se o Pedro vai conseguir reverter essa situação. A gente só termina com ele solteiro. A Dani meteu o pé no rabo dele e saiu fora. O Raul também está solteiro, porque a Luz meteu o pé no rabo dele e saiu fora. O Santi voltou com a ex-mulher dele, que eu... Ai, Santi, que desserviço. E o Luiz voltou com a Esther, mas tem aquele ar, né? Tem aquela pulga, assim, aquele negócio de que vai ser um relacionamento aberto agora e vai dar certo. Eu pesquisei na internet e, assim, ninguém confirmou, pelo menos a Netflix, até esse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, ela não tinha confirmado, ela não confirmou ainda a segunda temporada para machos alfa. Mas eu gostei muito. E eu espero que vocês também tenham gostado. A contrapartida
partida tem uma situação que o Raul começa a achar que a Luz tá tendo um caso com o Pedro. Envolve até a Daniele. Os dois ficam correndo pela cidade, achando que os dois estão se encontrando. O Raul também não esclarece pros meninos que tá num relacionamento aberto com a Luz. Os meninos vê a Luz beijando a boca de outro homem. Gente, mas é cada cena que você dá tanta risada, por incrível que pareça, às vezes fala, não tô achando graça, mas assistam, vejam, dê uma oportunidade, vê como aqueles homens passam vergonha, como eles vão aprendendo, e outros nem tanto. Eu, de verdade, eu acho que assim, do jeito que acabou, pra mim tá bom. Bem que é aquilo, mas e aí, eles vão ter relacionamento aberto? E a Daniela vai voltar com o Pedro? Ah, não sei, mas eu gostei do jeito que acabou. Acabou com muitas coisas abertas, né? Bem que pra mim, a Daniele podia meter o pé mesmo no rabo do Pedro e não voltar nunca mais. Já a Luz, eu na última cena ali, eu falei, mano, ela ainda ama esse filho da puta. E ele é um filho da puta, mas eu também gosto dele, é que é foda, gente. É bem complicado. Hoje em dia, dependendo dos caras, não precisa ser também tão mais velho, não, tá? Pode ser mais novo também, ou não importa a idade. Tem muitos homens que são muito preconceituosos. Mas tirando isso, não são pessoas ruins, sabe? O preconceito é muito ruim, assim, tipo assim, então preconceito é legal? Não é legal, gente. Tem tanta coisa pior, gente. Tem homem que bate, tem homem que faz tanta coisa ruim com a mulher. Tem certo tipo de coisa que eu, como mulher, eu falo, a gente dá uma certa tolerada, né? A gente finge. A gente entra por um ouvido e sai pelo outro. Então acaba assim, né? Por enquanto, até agora a Netflix não falou nada de renovar, mas Machos Alfas, assim, me surpreendeu. Eu dei muita risada. Eu gostei muito de cada um dos personagens. Cada um me conquistou, cada um com seu jeitinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês curtam, comenta, compartilha. E é uma série muito engraçada. Se vocês tiverem a oportunidade de ir lá assistir, depois vem aqui, comenta, fala pra mim. Pra você também, o final, você não gostou que o Santi voltou com a ex-mulher? Ou pra você tanto faz, já tava na cara que isso ia acontecer? E a respeito da Luz, você acha que, nossa, que cruel, vendeu metade do... Bem que eu não acho que ela teve coragem de vender por €1, não, tá? Ou será que ela vendeu? Não sei. E o casal Luiz e Esther, vocês acham que o Luiz não devia ter perdoado a Esther, não? Não interessa, ela foi uma traidora, ela merece um divórcio. O que vocês acham? Comentem aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha, deixa o like, não esquece do like aí que isso fortalece aqui a amizade. E até a próxima. Tchau!